Não existe relacionamento sem oração. A oração é a base para tudo. A oração é a base para tudo o que fazemos. Aleluia. Lucas capítulo 11, versículo 1. Só o versículo 1 fala assim: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Vou ler de novo. Certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Quando a gente lê os evangelhos, quando a gente lê ali toda a trajetória de Jesus, enquanto ele esteve aqui servindo no ministério terreno por 3 anos e meio, em várias passagens você vai perceber que Jesus saiu para orar, e Jesus estava orando, e Jesus voltando de orar, e Jesus levantou para orar, e Jesus após orar. A gente acompanha o ministério de Jesus e todo ele é baseado e ele é inspirado pela oração. Jesus orava o tempo todo. Quando você lê os 4 evangelhos, existem aproximadamente 38 passagens em que Jesus se retirou para orar. Por 38 vezes a Bíblia fala: e Jesus se retirou para orar. Ao amanhecer, Jesus se retirou para orar. Ao despedir, Jesus se retirou para orar. E levantando de madrugada, Jesus se retirou para orar. A Bíblia relata 38 vezes, mas eu tenho certeza absoluta que foi muito mais do que simplesmente 38 vezes. E a gente tem aqui o próprio Jesus, o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, aquele que é a segunda pessoa da Trindade. Ele é o próprio Deus. E ele tinha na vida dele como prioridade a oração. Jesus não fazia absolutamente nada sem orar antes. Todas as decisões que Jesus tomava, quando a gente lê a passagem em que Jesus escolhe os 12 discípulos, os 12 apóstolos, a gente lê que Jesus orou antes. Quando Jesus está prestes a ser batizado por João Batista, a gente lê lá que Jesus orou. Quando a gente lê a passagem do Getsemane, na agonia de Cristo no Getsemane, ele estava em oração. Jesus orava o tempo todo. E aí eu pergunto para você: qual é o seu nível de oração? Se Jesus, que era o próprio Cristo, orava o tempo todo, se ele que era perfeito, se nele que não havia pecado, não havia erro, não havia falha, ele era o próprio Deus encarnado, ele orava o tempo todo. Porque a gente deixa a oração em último lugar. Porque a gente tem o hábito de dizer: já tentei de tudo, agora só resta a oração. Como se a oração fosse a última coisa, como se a oração fosse a última saída, como se a oração fosse a última solução. Para o próprio Jesus, a oração vinha em primeiro lugar. Por que na nossa vida ela vem em último? Por que a gente só ora se sobrar tempo? Por que a gente só ora se não estiver atrasado? Por que a gente só ora se estiver desocupado? Por que a gente só tira um tempo para conversar com Deus quando a gente não tem mais nada para fazer? Estou à toa, vou conversar com Deus. Isso não é prioridade. E aí a minha pergunta para você essa noite é: o que é prioridade para você? O discípulo aqui nessa passagem, ele pede: Jesus, ensina-nos a orar. João Batista ensinou os discípulos dele. Será que o Senhor pode nos ensinar a orar também? Muitas pessoas acham que não sabem orar. Todo mundo sabe orar.
Talvez você não seja uma pessoa eloquente para fazer uma oração em público. Ok, tudo bem. Mas todos sabem orar. Se você conversa, você sabe orar. Porque a oração é uma conversa. Você não conversa com seus amigos, você não conversa com seus pais, você não conversa com seu cônjuge, conversa com seu filho, conversa com seus colegas, conversa com seus clientes, conversa com seu patrão. Você não dialoga. A oração é isso, só que com Deus. A oração é conversar, a oração é bater papo. Você senta no seu sofá, senta na sua varanda, senta na sua cama, dirigindo um carro, qualquer lugar que você esteja, é lugar para você bater papo com Deus. Toda vez que você bate um papo com Deus, é oração. Às vezes você está o dia inteiro lá na sua casa conversando com Deus para cima e para baixo, e aí você fala, agora eu vou orar. Você já está orando tem tempo. Qualquer momento que você fale qualquer coisa com Deus, você está orando. E aqui nessa passagem, o discípulo pede, Jesus, ensina-nos a orar. E aí eu aprendo que, mesmo sabendo que a oração é só conversa, é um diálogo, você senta para bater papo com Deus, você puxa uma cadeira e fala, Jesus, senta aqui, estou precisando conversar. E você começa a conversar com que visualmente é uma cadeira vazia, mas espiritualmente pode ter certeza que se você falou, Jesus, senta aqui para conversar, Ele está ali do seu lado conversando com você. Mas talvez a gente ache que não sabe orar, porque a gente pode achar que a oração tem a ver só com pedir. Às vezes a gente acha que a oração, que existem orações mais poderosas que outras. E aí a gente quer orar de uma maneira diferente. Às vezes a gente vê outra pessoa orando e fala, nossa, fulano ora tão bonito que iria orar como ela. E aí às vezes a gente acha que não sabe orar. Mas se você é essa pessoa que mesmo eu falando aqui que orar é só conversar com Deus, mas se você ainda assim acha, não, mas nem assim eu sei, faz igual o discípulo. Quando você chega, Jesus, me ensina a orar, você já está orando para início de conversa. Isso já é uma oração. Mas eu tenho certeza que Ele vai ajudar você a orar. Jesus imediatamente, esse versículo é o início da passagem, quando Jesus ensina aos seus discípulos a oração do Pai Nosso. Jesus ensina a oração do Pai Nosso para os seus discípulos, porque os discípulos pediram a Ele para ensinar a orar. E ali Jesus discursa, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, do mesmo jeito que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. E é uma oração simples. E aí eu começo a entender que, eu começo a me fazer a pergunta, por que Jesus orava tanto? Se Ele era o próprio Deus. E aí eu entendo que a oração, ela é uma conexão. Quando você ora, você se conecta com o Pai. Quando Jesus saía para orar, quando Jesus se retirava para orar, Ele estava se conectando com o Pai. Porque a oração é uma conexão, é uma linha direta, não tem interferência. Você começa a conversar com o Pai, você começa a conversar com Jesus, e essa conexão não cai. Ela não tem interferência. Essa semana, eu estava fazendo algumas lives na minha produtora, e toda hora a conexão caía, toda hora a minha live era derrubada. E eu já estava preparando essa palavra sobre oração, e a minha live era derrubada. Eu falava, ainda bem que a conexão com o Pai não é derrubada, Jesus, porque a humana cai toda hora. Mas a nossa conexão com o Pai não passa por isso.
ela não cai, não existe queda de Wi-Fi, queda de energia, corte de rede, arrebentamento de fio. Nada derruba a sua conexão com o Pai. Nenhum problema derruba a sua conexão com o Pai, nenhum pecado pode derrubar a sua conexão com o Pai. Porque por mais que você ache que você tenha cometido um pecado muito grave e a sua conexão com o Pai tenha sido rompida, é só você falar: Pai, me ajuda. Pronto, a conexão já foi restaurada. Porque a conexão não cai. A gente acha que ela caiu, mas a oração nos conecta com o Pai de uma forma que não existe queda de energia que derrube essa conexão. Mas ela só existe mediante a oração. A oração é essa linha direta. É a oração que faz isso. É a oração. E aí eu entendo a oração em 3 níveis diferentes. A primeira oração, o primeiro nível de oração que ela mexe com a gente, que ela trabalha na gente, é no nível que eu escrevi aqui, corpo, que é o físico, que é o humano, que é aquilo que é visível. Porque quando oramos, quando colocamos a oração em primeiro lugar, quando colocamos a oração em primeiro plano, ela revela a nossa prioridade. Por quê? Porque é preciso separar tempo para isso. É preciso separar tempo para se conectar com Deus. Por mais que a gente passe o dia inteiro ali, às vezes, louvando, cantando, isso é conexão. Mas preciso separar um tempo para a palavra. E aí, às vezes, o nosso dia a dia, ele é tão corrido, ele é tão desesperado, fazemos tantas coisas ao mesmo tempo e vamos deixando para daqui a pouco a oração. A oração acaba, um tempo com Deus, o tempo de se relacionar com Deus, o nosso tempo de devocional com Deus acaba sempre ficando para daqui a pouco. Porque você acorda atrasado e você sai de casa atrasado, você chega no trabalho atrasado e você trabalha correndo porque chegou atrasado. E aí você sai correndo e você vai resolver alguma coisa na rua correndo. Estamos sempre correndo de um lado para o outro. Sempre correndo, resolvendo problemas, sempre correndo com o nosso dia a dia, com o nosso trabalho, com a nossa vivência. E aí a gente chega em casa exausto, cansado. A gente toma um banho e está cansado demais, sono demais, exausto demais, estressado demais. E a gente vai lá, deita na cama, apaga e dorme. Por quê? Tudo foi prioridade naquele dia, menos a oração. Você teve como prioridade resolver todos os seus problemas, mas a oração não foi prioridade para você. Com Jesus eu entendo que a oração era sempre prioridade. Ele não fazia absolutamente nada antes de conversar com Deus. Então a oração, ela revela a nossa prioridade, porque é preciso separar um tempo. Eu preciso olhar o meu dia, a minha agenda e ver, ok, a oração precisa se encaixar aqui, em algum lugar, caso ela ainda não esteja encaixada na sua vida. A leitura da palavra e a oração precisa se encaixar em algum momento, em algum lugar. Você precisa parar o que você está fazendo. E quando você começa a fazer isso, você começa a perceber e falar: por que que eu não fiz isso antes? Por que é que eu não estou fazendo isso há tanto tempo atrás? Porque por mais que a gente pense, não, mas se eu encaixar aqui nesse horário, eu vou acabar me atrasando para não sei o que lá. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você encontra tempo para se relacionar com Deus e você coloca esse relacionamento como prioridade na sua agenda, a sua agenda continua cabendo tudo o que cabia antes. Com a diferença é que você chegava exausto e daqui a pouco passa a não chegar mais exausto. E você fala: caramba, consegui resolver tudo, cheguei até em casa mais cedo hoje. Porque faz milagres. Não adianta você correr para um lado e para o outro desesperadamente para resolver a sua vida e deixar
o seu relacionamento com Deus para depois. Porque esse depois não vai chegar. Você vai ter sempre um problema para resolver, sempre um problema para resolver. E a pessoa que podia estar te ajudando a resolver esses problemas, você deixa sempre ela para daqui a pouco. O segundo ponto que eu entendo na oração, em como ela mexe com a nossa prioridade, ela mexe com o nosso tempo, porque precisamos separar um tempo para isso. E ela também mexe com a nossa alma. Lucas 22, do 44 ao 46, fala assim: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Quando oramos, nós revelamos a nossa dependência de Deus. Nós revelamos a nossa total dependência em Jesus, porque somos dotados de emoções. Todos nós somos dotados de emoções. E as decisões que nós tomamos, todas elas são envolvidas por emoções. São influenciadas por nossas emoções. Toda decisão que você toma de uma maneira ou de outra é influenciada por suas emoções. Quando você se conecta com Deus em oração, a sua alma encontra com Deus. Então você mostra a sua total dependência dEle. Você entrega a sua alma em oração. Você entrega as suas emoções. Você entrega a sua tristeza. Você entrega a sua angústia. A gente viu aqui, essa é a oração de Jesus no Getsêmani. Ele estava profundamente angustiado. A angústia de Jesus era tanta que ele suou sangue. Ele teve hematidrose, que é um nível máximo de sofrimento. Quando você começa a misturar sangue no suor, você solta sangue pela pele. É o nível máximo de angústia. E aonde Jesus estava em seu nível máximo de angústia? De joelhos dobrados orando. Aonde nós estamos quando estamos angustiados? Aonde nós estamos quando estamos tristes? A gente está colocando lá no Twitter: ai, que tédio. A gente está lá compartilhando, a gente vai lá e tira uma selfie e posta uma selfie chorando no Instagram. Você quer mostrar para todo mundo que você está angustiado? Jesus angustiado, ele falava com o Pai: por que você não faz a mesma coisa? Se funcionava com Jesus, funciona com a gente. E aí você vai passar a tomar melhores decisões, porque Jesus vai te ajudar a raciocinar na melhor decisão que você precisa tomar. As melhores decisões são tomadas depois da oração. Você não decide para orar depois sobre a decisão que você tomou. Você ora antes. E aí a sua decisão é baseada naquilo que o Espírito Santo falou ao seu coração, sobre a conversa que você teve com Ele. Não deixe para orar depois. Ore antes. E a terceira conexão que eu encontro, nós já falamos sobre a prioridade no tempo, falamos sobre a nossa alma e agora no nosso espírito. Romanos, capítulo 8, 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Por quê? Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o coração, que conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. A oração conecta o meu espírito com o Espírito Santo. A oração conecta o meu espírito com o Pai. E mesmo
mesmo quando eu não sei orar, mesmo quando eu dobro os meus joelhos e só choro, quando o meu coração está conectado, quando o meu espírito está conectado com o Espírito Santo, está conectado com o Pai, sabe o que ele faz? Ele pega aquelas lágrimas, leva para o Pai e fala: então, Pai, essas lágrimas significam isso, 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 isso. Ele intercede por você. O próprio Espírito Santo intercede por você quando você não consegue fazer isso. Mas tudo isso é por meio do quê? Da oração. E aí, eu ainda vejo lá em Mateus 14, 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Marcos 1,35. Fica ligado. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Lucas 5,16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. E Jesus saiu para orar, e Jesus se levantou para orar, e Jesus se retirou para orar. Jesus estava conectado com o Pai. Ele tinha uma conexão direta com o Pai. Ele orava em todo tempo, ele orava a todo momento. Ele tinha prioridade na agenda dele para falar com o Pai. Ele tinha prioridade na alma dele para falar com o Pai. E o Espírito estava conectado com o Pai. E aí eu pergunto para você: o que é prioridade para você? Fica de pé, pensando nisso. O que é prioridade para você amanhã? Quando você passou pela sua mente aí o que você vai fazer amanhã, o que você colocou aí na sua agenda mental como prioridade para amanhã? O que foi que você disse: não, amanhã eu não posso deixar de fazer? Todos nós temos essa agenda mental, não? Amanhã eu não posso deixar de fazer isso. Quando foi a última vez que esse seu não posso deixar de fazer isso foi referente à oração? O que é que você coloca como prioridade para você e por que essa prioridade ainda não é a oração? Conversar com Jesus precisa ser prioridade. A gente leu várias passagens aqui onde Jesus saiu para orar, se retirou para orar, se levantou para orar, despediu e foi orar. E lá em João 13:15, o que está escrito lá? Eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Jesus, ele orou o tempo todo e o que ele fala é: eu dei o exemplo para vocês fazerem como eu fiz. Porque nós ainda não estamos colocando a oração como prioridade na nossa vida. Porque nós ainda não estamos colocando a oração à frente de todas as decisões. Porque nós ainda não estamos fazendo da oração a nossa prioridade. Feche os seus olhos essa noite. Converse com o Pai aí nesse momento. Nesse momento em que você conversa com o Pai durante essa oração, é o seu momento. Nada mais importa agora, só a sua conversa com o Pai nesse momento. E o que eu peço é para que, a partir dessa conexão que agora passa a ser mais do que 5G, é uma conexão de eternidade. Não é uma conexão 5,5G, não é uma conexão de Wi-Fi de 1 tera, é uma conexão de eternidade. Essa conexão que nós criamos aqui agora. Daqui até a eternidade, estamos conectados e
coração que eu vou